nós vamos agora para a nossa última pergunta, para a nossa última questão. Já queremos aproveitar o ensejo para agradecer a presença dos senhores aqui, dizer que foi muito bom o sindicato poder contar com as vossas presenças, falas, explanações, coisa que nem todos os candidatos estão se propondo a fazer. Tem gente fugindo do encontro aqui com o Sindicerv. Tem gente se escondendo porque não quer assumir compromissos. Vale lembrar que o Paulo Alexandre, aqui nesse mesmo palco, assumiu o compromisso que depois ele rasgou e prejudicou em muito os servidores, tanto salarialmente como em relação a todos esses assuntos que nós estamos abordando. E vamos então à última pergunta, que é sobre reajuste salarial. O governo Bolsonaro, ele, por medida do governo federal, impediu o reajuste do funcionalismo até o final do ano de 2021. Estamos vendo os nossos salários perderem poder de compra desde o ano de 2019, pois em fevereiro passado, agora em fevereiro último, já não tivemos reajuste em função de dificuldades produzidas aqui pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que sentou em cima da discussão do reajuste salarial e nós não tivemos reajuste. Então nós estamos perdendo salário para a inflação desde o começo de 2019. Nossa pergunta então para os senhores é a seguinte: a partir do final de 2021, caso eleito seja, retomará os reajustes salariais, corrigindo a grave corrosão salarial a qual os servidores de Santos estão submetidos neste momento? Olha, eu fico muito à vontade de responder a você, Saraiva, e já aproveito para agradecer essa oportunidade que é ímpar de nós falarmos diretamente com os servidores do nosso município de Santos. Eleições municipais, mesmo eleições estaduais e presidenciais, elas são muito bacanas, porque permitem aflorar o debate sobre os nossos problemas. E nós não estamos acostumados a uma democracia participativa. A nossa democracia representativa de ir lá votar é aquilo como se fosse um cheque em branco, não é? E depois dos 4 anos já não se discute mais. É importante que a gente mantenha o debate sempre vivo através dessa participação com os sindicatos, que é fundamental. Porque eu fico pensando assim, eu falo como servidor, né? Já comentei com vocês que eu fui servidor municipal, estadual, hoje sou servidor federal, meu salário também está ali, ó, sem reajuste. Mas parece que o prefeito é inimigo dos servidores. Oscar, a gente tem aí, eu vejo na televisão, as indústrias, a iniciativa privada contrata motivadores para suas equipes, dão prêmios, a gente tem toda uma técnica de marketing para formar-se um time e vestir a camisa. Agora, o servidor público, o prefeito tem que ter liderança com os servidores públicos para que nós falemos a mesma linguagem. Qual a linguagem? Servir ao público. Para que nós possamos servir ao público, nós temos que ter garantias da nossa estabilidade, nossa família protegida, uma perspectiva de futuro. É essa a mensagem que eu deixo para vocês. Nós, servidores, precisamos de segurança e credibilidade, confiança e confiarmos também no nosso taco, nos organizarmos cada vez mais nos nossos sindicatos e fazer aquilo que eu disse. Controle social, acompanhamento e debate das ações do prefeito. Olha, a não entrada do nosso judiciário, o STF, para anular essa lei, que não é congelamento, mas sim redução de salário, destruição de direitos e totalmente constitucional, revela que a gente também tem um judiciário que na omissão interfere e mostra de que lado da luta de classes eles estão. A gente vai ter que fazer a nossa luta de classes aqui dentro da cidade para recuperar as perdas históricas dos servidores. Então, no ano que vem, a gente vai ser programático, a gente tem programa para poder driblar isso tudo. Vamos fazer um orçamento participativo que vai colocar o servidor desde o começo do ano, junto com a gente na discussão do orçamento. Vamos subdividir a cidade em várias regiões, eleger líderes locais para colocar num conselho, e esse conselho também vai ter uma representação dos servidores. Esse conselho vai discutir durante o ano a peça orçamentária junto do executivo. O executivo vai em cada região, em cada sindicato, discutir essa peça orçamentária, vai entregar na mão dos vereadores, para a gente progressivamente poder recuperar essas perdas salariais. Por quê?
com um acúmulo de um ano inteiro de discussão e também conscientizando os servidores da questão orçamentária, a gente não vai chegar na database sem saber de nada, e o que favorece sempre a governos que querem tirar direitos. A gente vai conseguir discutir melhor e chegar a um acordo de como que a gente pode evoluir. Então, a gente precisa também do compromisso dos servidores, dos sindicatos de luta, para fazer uma reforma progressiva nessa cidade, para que a nossa economia fique dinâmica e se recupere da maior crise da história do capitalismo. Então, a gente precisa de compromisso também com as moedas sociais que vão ser gastas na cidade, que vão aumentar a nossa arrecadação, que vão dinamizar a comunidade, que vão enriquecer o local. Precisamos do Banco Social e precisamos do orçamento participativo. Obrigado para o Sindserv, obrigado para o Sindicato de Luta que é. Sem vocês, a gente não muda essa cidade, sem servidor valorizado também. A luta é essa, obrigado. Essa foi minha fala aqui. Guilherme, do Pessoal 50. Quando eu digo que eu sou renovação, é exatamente porque é a experiência que há muito tempo não é colocada como prefeito de Santos, ou com o prefeito de Santos. Eu elogio muito o ímpeto do Guilherme, eu tive a idade dele, mas a experiência faz com que a gente possa substituir o ímpeto pelo fazer o que tem que ser feito. E eu vou responder a pergunta, vou me até a pergunta do Saraiva. Nós temos hoje 45% da folha, contra 54%, que seria o limite da responsabilidade fiscal. Agora fala o advogado experiente. Eu vejo duas saídas jurídicas aqui. Primeiro, se você diminui os comissionados ou extingue os comissionados, aquilo que pagaria para eles, não há por que não possa sobrar para os concursados, para os servidores. Juridicamente dá para ir buscar isso. E, em segundo lugar, não apenas esse detalhe dos 9 pontos percentuais. Mesmo que você não tirasse os comissionados, se você tem até 54 de limite, você juridicamente pode mostrar que dentro desses 9 pontos de diferença, pelo menos a correção inflacionária o judiciário tem que dar. Portanto, é esta a minha visão objetiva e que eu acho que dará certo. 90, Vicente Cassione, a rede social é @Vicente Cassione, ou o site www.vicentecassione.com.br. Lá tem tudo o que eu penso e tudo aquilo que eu acho que é possível fazer e um pouquinho do impossível. Muito obrigado a todos. Servidor, a gente tem que levar em consideração a realidade objetiva. Você não é aquilo que você diz que você é. Você é o que você é mesmo. Você é o que você faz. O que foi que esse governo fez durante a pandemia? Congelou salários, retirou direito dos trabalhadores e permitiu que os servidores, não todos, repito, não todos, mas os servidores de carreira que não estão na cúpula do serviço público, perdessem o direito à reposição do poder aquisitivo dos seus salários. Evidentemente, isso é uma política que escolhe quem vai sofrer as consequências. Escolhe claramente quem vai sofrer as consequências. Não foram os banqueiros que sofreram as consequências, foram os trabalhadores que sofreram as consequências, são os servidores que sofrem as consequências. Reposição não é aumento. Os representantes da política desse governo aqui conduzem de maneira ainda mais severa essa injustiça porque não atendem os servidores. A atual gestão não conversa com os servidores públicos. Isso é uma cultura que diz muito a respeito da consideração de quem realmente leva o serviço público à realidade. Essa consideração, que deveria ser a primeira do serviço público, do gestor público, ela vai lá para o fim da fila. Evidente que qualquer gestor que tenha, no mínimo, sensibilidade, tem que negociar com o servidor público a retenção da perda do poder aquisitivo desses servidores públicos e não fazer caixa com isso. Então, uma vez eleito, a gente vai discutir, já falei aqui no começo, através da mesa permanente de negociação, a reversão dessa política. A eleição municipal é uma grande oportunidade de a gente começar a reverter essa política de punição do povo
nessas circunstâncias emergenciais em que a gente se encontra. Servidor, eu acho que, Flávio, assim, que essa questão é uma questão de melhor versação do recurso público. Enquanto você terceirizar todos os serviços que podem ser feitos através dos servidores, enquanto você não melhorar o ambiente das empresas e dos grandes contratos, que são os mesmos, enquanto você não fizer um aditamento disso, enquanto você não tiver uma saúde financeira dentro da prefeitura, você não tem recurso para pensar no servidor. E, na verdade, o servidor é o maior patrimônio. Nós temos essa cultura, o Brasil tem essa cultura, e pelo menos se vende isso muito na empresa, que servidor é custo. Servidor não é custo, servidor é investimento. Nós temos que reaver, porque não são só as carreiras municipais, todas as carreiras hoje, elas estão defasadas em aumento, e com essa legislação da pandemia, ocorre que a perda salarial foi muito grande. Eu, inclusive, venho passando por isso, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter um maior comprometimento do servidor público dentro da administração pública, para que juntos, porque o servidor é aquele que efetivamente conhece a administração, ele não é um cargo público, um cargo eletivo. O cargo eletivo ele fica 4, 8 anos, o servidor fica 30, 35 anos. Então, ninguém melhor do que ele para conhecer a gestão e a organização financeira de uma prefeitura. Eu digo que dinheiro tem que ser melhor conduzido às finanças da prefeitura. Nos últimos 16 anos, a prefeitura usou apenas 46% da sua receita corrente líquida, quando poderia ter usado 54%. Com isso, a prefeitura economizou 2 bilhões e meio, 1 bilhão no governo Papa e 1,5 bilhão no governo Paulo Alexandre. E gastou, com o custeio do município, 1,5 bilhão. Isso revela que o que se travou em termos de administração pública, as dificuldades, etc., não foram causadas os servidores públicos. Eu pretendo reparar as perdas salariais dos servidores a partir de 2022, uma vez que a Lei Complementar 173 de 2020 impede as reposições no curso de 2021. Então, realmente, os servidores foram muito prejudicados, não é, durante esse período desses 16 anos, desde o governo Papa e o governo Paulo Alexandre. Então, nós pretendemos colocar a casa em ordem. Então, quando você pensa com relação a essa questão do servidor, né, reposição salarial, quando você pensa em repor, né, todas essas perdas que estão sendo acumuladas ao longo dos últimos anos, tudo que a gente mais escuta, né, falar do gestor público é que não existe dinheiro. Primeiro, você olha para o servidor público como se ele fosse um gasto, e na verdade ele não é um gasto, ele é um investimento. Quando você não faz essa reposição, quando você não dá esse aumento, que é um aumento justo, você não está só penalizando o servidor, mas você também está penalizando a população, porque é esse servidor que atende, né, e atende bem a população. Então você acaba perdendo duas vezes. E isso não é uma verdade, né, com relação à questão do fato de não ter dinheiro, né, porque senão a prefeitura não estaria abrindo mão de receitas, né, dando isenções fiscais para determinadas empresas, para determinados grupos. Então, ou seja, o recurso existe ou a gente está num impasse, né, assim. Porque se não existe recurso, por que você está dando isenção fiscal, né? Se você está dando isenção fiscal é porque, de fato, existe o recurso. Então, o que falta, pelo menos na minha visão, falta vontade, né? Falta vontade política para realmente fazer, né, essas reposições, para melhorar, para dar uma qualidade maior para o servidor. E o servidor não quer só aumento. É óbvio que ele precisa do aumento, ele quer sim esse aumento, mas ele precisa ser valorizado. O servidor precisa de projeto. O servidor não precisa de alguém acima dele, alguém que muitas vezes não entende absolutamente nada da área e que só está ali por uma indicação política, dando ordem a alguém que prestou concurso e tem competência para a área onde ele está atuando. Então, acho que a gente precisa rever uma série de questões. Mas existe uma questão importante, que realmente existe uma lei que hoje
ela proíbe, né, que você dê esse aumento agora já no ano do nosso primeiro mandato, né, do meu primeiro mandato. Assumindo, a gente vai ter que, o que a gente pode fazer, e isso dá para se fazer um estudo com relação a isso, Flávio, é a questão da inflação. Então, isso já pode ser feito, já pode ser imediatamente feito. E a partir de 2022, você começar a fazer as correções que são importantes com relação a essa questão do servidor público municipal. Meu caro servidor, minha cara servidora, vamos ver o que fiz no Tribunal de Justiça. Foram anos a fio, administração após administração, sem conceder o reajuste adequado aos servidores. Houve greves e greves de umas situações também que criaram situações difíceis, caóticas, com até que geraram, inclusive, violências de ambos os lados. Uma situação terrível. Quando ingressei no tribunal, logo no primeiro ano, qual foi a primeira medida em relação aos servidores? Eu fui buscar dinheiro e concedi o reajuste acima da inflação. E nos 2 anos que estive lá, porque o mandato de presidente é de 2 anos, estivemos que correr para poder fazer tudo que fizemos lá, inclusive implantar o processo digital, dividir o Estado em regiões, criar um almoxerifado digital, promover e aprovar na Assembleia Legislativa o plano de cargos e carreira dos servidores. Quando eu assumi, a primeira coisa que fiz foi isso, foi dar a database no dia exato e no percentual exato. No ano seguinte foi a mesma coisa. Depois que eu saí, tudo mudou. Já não houve mais essa situação. Administrar é ter coragem, é você examinar. É lógico que você tem que ver as condições. Nós temos uma lei agora que congelou essa situação ao 7.3. Depois disso, evidentemente que nós vamos procurar reparar as perdas do funcionalismo. Quero começar respondendo essa pergunta, Flávio, fazendo um alerta aos servidores e à população que depende do serviço público dessa cidade. O candidato Banha e o candidato Rogério Santos, que é o candidato do prefeito, eles não têm comparecido às entrevistas com os sindicatos. Até porque, como você falou anteriormente, o Paulo Alexandre Barbosa veio aqui e prometeu que não iria fazer terceirização, não iria contratar OS. Eles não estão vindo aqui porque já sabem que serão desmascarados. Tem um projeto de lei, inclusive, agora está querendo acabar com a titularidade, que é redigido pelo vereador Banha. O Rogério Santos não quer vir aqui enfrentar os servidores por causa disso. Então, eles não têm comparecido às entrevistas do sindicato por isso. A questão de reajuste dos servidores e de valorização dos servidores e reposição de perda é um compromisso. A administração do PSTU vai colocar para os conselhos populares que isso não se discute, isso é prioridade. E digo mais, nós precisamos discutir um plano de reestruturação de carreira para os servidores. O que nós vemos hoje? Reivindicações atomizadas. Setores que procuram vereador para procurar aumento, reclassificação. Isso enfraquece a nossa luta. Nós queremos, sim, fazer uma reestruturação de plano de carreira para que o servidor, quando entre no serviço público, e até os que estão lá, ele tenha uma projeção dentro da sua função, quanto ele pode avançar. Inclusive para ele programar não só a sua vida profissional, mas como a sua vida. É isso que nós precisamos fazer, reestruturar um plano de carreira. Não é dividir em setores corporativos para ir correr atrás de vereador, de assessor, para conseguir classificação, 2 letras aqui. Não. Nós queremos reunificar os servidores. A luta não é do operador social, não é do enfermeiro, não é do oficial administrativo, é dos servidores. Contra a reforma administrativa, nós temos que unificar todo o funcionalismo. Não existe funcionário público municipal, estadual e federal. Existe funcionário público que atende a população em todos os 3 níveis. E fazer só um alerta para terminar. Diferente da reforma da Previdência, onde, infelizmente, nenhum partido se colocou contra a reforma da Previdência e ela acabou passando, nós temos que alertar centrais sindicais para não cair no engodo de negociar a reforma administrativa, dizer que vai passar um mal menor, que o resultado vai ser esse que nós vimos na reforma da Previdência. Nós queremos, sim, que as centrais sindicais tenham um compromisso de unificar os trabalhadores, levar para a rua, fazer uma greve geral para a gente, que é a única maneira da gente derrotar a reforma administrativa. Como nós fizemos no governo Temer. Quando nós fizemos uma greve geral e impedimos da primeira vez que Temer fizesse a reforma da Previdência. É isso que nós queremos, inclusive do movimento sindical, de todo isso. É uma defesa, não é do serviço público e do servidor, é uma defesa da sociedade, dos seus mínimos direitos. Fazer justiça não é um favor, é obrigação. Obrigação de cada ser humano, quando se relaciona com outro ser humano, fazer a justiça, é respeitar. O funcionário tem que ser respeitado.
Ele é uma pessoa que dedica a sua vida ao atendimento público. Se nós formos eleitos, na minha gestão, o quadro complementar de comissionados na prefeitura, ou em cada secretaria, vai ser feito por funcionário público. O secretário pode ser um secretário que vai ser nomeado pelo prefeito, mas o quadro funcional ele vai ser o aproveitamento do funcionário público. Em casos específicos, é lógico que você pode até nomear alguém que não seja do quadro funcional, mas no caso específico, não houver alguém que possa atender essa área dentro do funcionário público. Isso já vai dar enxugamento muito grande na folha de pagamento. Então, nós temos que achar um caminho até o tempo de final de 2011, nós temos que achar um caminho de regularizar a situação do reajuste salarial. Não é aumento, o reajuste salarial significa uma inflação de 10%, se você reajusta dos 10%, você não está dando um aumento para o funcionário, não está um aumento para o trabalhador. Você está apenas adequando aquele salário à inflação que houve. Então, nós temos que achar um caminho para que isso não aconteça. Aconteça de a gente reajustar de alguma forma, através de um abono, e que depois poderá ser até renegociado com relação à possibilidade, a partir de 2022, mas não pode acontecer de funcionário trabalhar e não tem arroz e feijão em casa. Até que o feijão agora está muito difícil de comprar, né? Mas não pode deixar de faltar alimentação, não pode deixar de faltar remédio, não ter condições de adquirir a sua sustentação. Isso vai realmente ser uma derrocada para a administração pública. Em nenhum lugar do mundo a pessoa pode ir trabalhar se não tiver a sustentação da sua família através do salário que ele tem que receber com justiça. Essa é a minha posição com relação a esta situação desse decreto que estabelece que até o ano de 2011, final do ano de 2011, não pode haver... 2011, não pode haver... É realmente muito engraçado. Quando as pessoas não precisam do salário, que ganham de outras formas, não pensem o que é você ficar sem um reajuste salarial. É uma pena que isso aconteça e que venha exatamente do mandatário maior do nosso país, que eu respeito como presidente, mas não posso concordar com os seus erros. Não é possível ter, qualquer que seja a inflação, você tem que corrigir, no mínimo pelo PCA. Então tem que ser feita uma correção pela inflação, no mínimo, dos salários. Isso é perda real, se você tiver uma inflação. Então é possível a gente fazer um trabalho bem mais sério, mas, mais uma vez, nós vamos precisar auditar muito bem a prefeitura. E outra coisa, não dá mais para a gente ter essa quantidade de secretarias que nós temos hoje, colocadas metade porque são amigos e a outra metade porque são apoiadores políticos. Nós temos que mudar esse sistema. O sistema tem que ser realmente de pessoas que tenham capacidade, tenham eficiência, tenham qualificação para ser feito o trabalho que tem que ser feito em cada secretaria. Outra coisa que eu proponho sempre, não adianta olhar cada secretaria de uma forma isolada. Nós temos que pensar em 360 graus. Cada secretaria tem que estar interligada com a outra para ter realmente uma gestão mais eficiente. O diferencial tem que ser esse, as pessoas têm que ganhar adequadamente, têm que receber seu salário adequadamente, têm que ser motivadas. E vamos deixar claro, ninguém vai trabalhar de graça ou perdendo a margem salarial. Então, tem que ter o trabalho adequado, mas tem que ser, principalmente, como eu falei desde o início, feita uma auditoria muito séria para analisar tudo o que aconteceu e reduzir o que puder reduzir das mordomias, privilégios e, principalmente, desperdícios que acontecem hoje no setor público. Principalmente com cargos de confiança, pessoas que não são qualificadas, muitas vezes colocadas nos cargos de qualquer forma. Esse é o diferencial. Nós temos que qualificar e pensar em pessoas gerenciando e servindo realmente a população de uma forma adequada. Referente ao salário, né? Referente a essa acomodação, é óbvio que essa conta só sai negativa para o funcionário, né? Infelizmente, é o que está acontecendo. Isso, inclusive, na própria Previdência, né? O próprio aposentado também está sofrendo com esse índice inflacionário. E é óbvio que nós vamos retomar esse reajuste. Não tem como retomar, não tem como deixar parado isso. Não só o funcionalismo, enfim, todas as pessoas precisam de um reajuste de acordo com o que você vê no dia a dia. E eu quero e me comprometo a fazer esse reajuste de acordo com a inflação. Assim como os índices
surgirem durante os anos, fazer esse reajuste de acordo com a inflação. É impossível, o trabalhador não consegue viver. Eu não consigo viver sem acompanhar aquilo que eu compro, aquilo que eu como, aquilo que eu uso. É impossível, é inadmissível. Eu não entendo como é que o administrador público pode imaginar que as pessoas podem viver com tudo aumentando menos o salário. Parece que eles querem que você vá para a rua trabalhar 24 horas. Né? Eu quero realmente, eu acredito muito na responsabilidade, na honestidade do uso do recurso público. A gente pode fazer tudo que a gente quiser com o recurso que tem em Santos, e mais um recurso que não é captado, que está à disposição do governo federal, que de 2019 foi mais de 100 milhões. Então, eu quero realmente fazer a coisa certa, e se a gente fizer a coisa certa, o funcionário vai ser bem atendido, as pessoas vão ser bem atendidas pelos funcionários. A gente quer fazer uma cidade funcionar, né? Funcionar. E para funcionar, todo mundo precisa estar contente, todo mundo precisa estar dentro do seu trabalho, trabalhando, contente, feliz, e isso só com honestidade, com responsabilidade, muita fiscalização, que nós vamos ter um resultado positivo, e que eu tenho falado muito, que um resultado de profissionais dos seus locais, e eu tenho falado muito que é a excelência. Nós precisamos ter a excelência, só que para a gente ter a excelência para o munícipe, as pessoas precisam estar felizes trabalhando. Com relação ao reajuste salarial, o primeiro ponto a ser falado é que nas contas da lei orçamentária anual, nós temos aí um spread de 3,5 aquém, né, da medida providencial da corrente líquida que nós temos, ou seja, nós podemos, o município, dentro da lei de responsabilidade fiscal, estabelece um máximo de 53,5% de despesa para salários do funcionalismo público. O município de Santos, ele está remunerando, ele está utilizando esse limite até 49,5%. Então, nós temos aí, me parece, que 4% para chegarmos no limite máximo de despesa. Então, nós temos 4%. Então, eu não vejo por que nós possamos, utilizando a lei de responsabilidade fiscal, gastarmos o máximo, né, com o funcionalismo. Isso é uma solução que pode ser imediata, a partir de janeiro. 4% já de reajuste salarial, que seria, mas é 4%. Né? Além disso, refletindo sobre essa questão salarial, repito, como funcionário público que sou de carreira já há 30 anos, vermos, né, uma remuneração para o funcionalismo municipal de uma forma contábil possível, que não interfira nessa conta máxima da lei de responsabilidade fiscal, como pagamento de verbas indenizatórias. Se nós retribuirmos o funcionário público com uma verba indenizatória que contabilmente fuja desse patamar máximo da lei de responsabilidade fiscal, nós também podemos pagar. Ah, mas não tem dinheiro? Tem dinheiro sim. Se você for na lei orçamentária anual, você vai ver várias verbas distribuídas para situações que você mal entende. Então tem verba, o que falta é honestidade com o funcionário público, né, e comprometimento. Repito, no último orçamento, a Câmara Municipal, que gasta 100 milhões de reais por mês, 21 vereadores, destinou a esse prefeito, nesta gestão, 158 milhões de reais para gastos sem critério, sem destinação, sem definição, 158 milhões num ano eleitoral. Então, quando eles querem, eles encontram dinheiro. Quando eles não querem, eles colocam a lei. Só que eles burlam conforme a vontade política, pessoal e dos amiguinhos deles. Tem dinheiro, 4% para começar, porque está dentro da lei de responsabilidade fiscal, e fora da lei de responsabilidade fiscal, nós podemos, se possível, e aí depende de uma auditoria, claro, nós não podemos infringir a lei, mas com atos legais, podemos também, com outras titulações de gratificações, né, como verbas indenizatórias, fugir do teto. Eu dou exemplo do judiciário. O judiciário foge do teto salarial constitucional, a título de quê? De verba indenizatória. Vamos utilizar o mesmo critério deles. Vamos pagar com título com verba, com natureza indenizatória, nós fugimos do teto, dinheiro tem. O que falta é vontade política de sangue de funcionário público. Eu sou funcionário público, então eu sei também o que as agruras de não ter reajuste ao longo de décadas.